Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde, sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez falando sobre plantas medicinais com vocês, e aqui em mais um quadro, O que eu faço, Daniel? E nesse quadro que eu faço, Daniel, a gente comenta alguma situação, uma pergunta mais complexa, um caso mais complexo, um comentário mais complexo que algum seguidor deixou aí nas nossas redes sociais. E hoje eu estou pegando uma coisa que aconteceu recentemente. Porque o que aconteceu? Nessa última quinta-feira, que foi dia 12 de dezembro, eu fiz uma live especial sobre H. pylori. E dentro dessa live do H. pylori, ensinando como tratar o H. pylori, se você não assistiu ainda, ó, vai ficar um cartãozinho aqui em cima para você clicar e assistir a live do H. pylori, ou fica aqui ou fica aqui. Dá uma olhada aqui em cima, vai ter um cartãozinho para você clicar e assistir a nossa live de como tratar o H. pylori. Nessa live, eu dei a dica para as pessoas que sofrem de gastrite e tudo mais, do nosso famoso, conhecidíssimo suco de batata doce. Sim, e esse suco, a receita dele é meia xícara de batata doce, uma folha de couve, e a gente coloca uma colher de sobremesa de gengibre. Bate no liquidificador, coa e toma. Esse é o nosso suco de batata doce para gastrite. E com esse suco, eu acredito que milhares de pessoas já, porque esse é um dos vídeos mais vistos do nosso canal, e tem muito comentário de pessoas dentro. Eu acredito que milhares de pessoas já conseguiram abandonar medicamentos como o omeprazol, porque estão utilizando a batata doce. Então é muito legal o resultado e é muito interessante. Só que durante a live, uma seguidora, a Miriam Silva, deixou um comentário que eu achei importante responder aqui ou fazer uma explicação melhor aqui para todo mundo, certo? Porque pode ser uma dúvida sua também ou que a Miriam colocou aqui no seu comentário. Eu vou ler o comentário dela, presta atenção. Deixei um comentário na live ontem, bem fora do assunto do momento, mas foi o jeito que encontrei para te pedir que, no caso da batata doce com gengibre para gastrite e refluxo, sua indicação diz: batata doce crua liquidificada com gengibre. Foi uma maravilha. Em 3 dias não senti mais nada e já era quase 5 anos de omeprazol. Só que você esqueceu de dizer que ela tem muitas toxinas maléficas para os rins. Estou com grandes crises no meu rim direito. Um médico disse que a batata doce tem sim inúmeros benefícios, porém jamais crua, e o seu cozimento é essencial para as toxinas. Faço esse comentário para você esclarecer para o seu público porque rim não é brincadeira, amigo. É muita dor. Obrigada pela atenção, desculpa se me estendi, mas achei que deveria falar isso. Beijos no coração, fica com Deus, abraço querido, sou uma inscrita e gosto muito do seu canal. Miriam, muito obrigado por você ter deixado esse seu comentário, porque a gente vai poder explicar melhor o que acontece com relação à batata doce. E aí fica a pergunta: será que o Daniel falou besteira para milhares de pessoas que usaram a batata doce até hoje e não se deu conta disso? Será que o Daniel está colocando em risco a saúde dos rins de milhares de pessoas e ele não se deu conta disso? Bom, eu vou contar, para explicar isso para você, vou contar uma pequena história, que é o seguinte. Certa vez, uma pessoa conhecida minha estava grávida. E essa pessoa estava grávida e ela teve um desejo durante a gravidez de comer carambola. Trouxeram para ela uma sacola de carambolas. Uma sacola de carambolas. E ela comeu toda a sacola de carambolas sozinha. O resultado disso foi que ela teve crises renais absurdas. Teve uma grande crise renal durante a gestação. E aí, uma outra pessoa conhecida olhou e teve a seguinte impressão: mulheres grávidas não podem comer carambola porque ataca os rins. De verdade, o que aconteceu naquele momento, se você olhar por fora, vai acreditar. Bom, realmente, uma mulher grávida comeu carambola, teve problema do rim, então mulheres grávidas não podem comer carambola. Mas quando você estuda a planta medicinal a fundo, você vai perceber que o fruto da carambola tem uma alta concentração de oxalato. E o oxalato, ele é agressivo para os rins. Só que a concentração de oxalato na carambola é muito alta. É mais alta do que muitos outros vegetais por aí. A carambola é realmente um risco para os rins de quem tem problemas renais, entende?
Não é qualquer pessoa que vai ter problema no rim comendo carambola. Eu, por exemplo, poderia comer carambola e não teria problema nenhum. Mas uma pessoa que tem alguma complicação renal, se comer a carambola, principalmente em quantidades maiores, vai ter um problema dos rins. Então a observação que a pessoa fez de que mulheres grávidas não podem comer carambola não é verdadeira. É uma observação popular. Cientificamente falando, pessoas que têm problemas nos rins não podem comer carambola. E essa gestante, conhecida minha, que comeu a carambola, tinha problema nos rins. Então, a gente precisa observar que muitas vezes a gente faz algumas observações sem ter um profundo conhecimento daquilo que a gente está falando. Então, a gente precisa observar isso com bastante carinho. A segunda questão é a questão das coincidências. Por exemplo, se você estivesse, se a Miriam, que teve problema no rim, se ela não tivesse tomado suco de batata doce e tivesse um problema nos rins, quem seria o culpado? De verdade, ela teve problemas nos rins enquanto tomava batata doce. Mas não significa que foi a batata doce, Miriam, que causou o problema no seu rim. Pode ter sido outra coisa. Pode ter sido uma outra predisposição, um outro medicamento que você toma, talvez, uma outra indisposição que você teve, ou mesmo uma infecção bacteriana nos rins. E eu posso dizer isso porque eu não tomei suco de batata doce e eu tive infecção nos rins. A minha filha não tomou batata doce e teve infecção nos rins. Será que todas as pessoas que têm problemas nos rins tomaram batata doce? Ou será que usar a batata doce e ter problema nos rins é uma coincidência e isso poderia ter acontecido de outras maneiras da mesma forma? Porque quando uma pessoa diz para mim, batata doce tem muitas toxinas para os rins, eu pergunto para a pessoa, quais toxinas? Baseado em qual informação científica, em qual estudo fitoquímico você baseia a informação de que a batata doce tem toxinas? Porque o que acontece é que a maioria das pessoas por aí, acaba se guiando pelo senso comum. E quando alguém diz, nossa, mas as batatas doces são perigosas, porque elas causam problemas, elas têm altas toxinas. Essa pessoa está dizendo isso baseado em quê? Ele pode ser um engenheiro, pode ser uma dona de casa, pode ser um advogado, pode ser um comerciante ou pode ser um médico. A minha pergunta é a mesma. Baseado em quê você diz isso? Qual é a substância tóxica que se encontra na batata doce? Sim, batata doce tem também oxalato, como todas as raízes têm oxalato. Cenoura tem oxalato, beterraba tem oxalato, inhame tem oxalato e batata doce tem oxalato. E para você ter uma ideia, a beterraba tem mais oxalato do que a batata doce. E a gente come salada de beterraba crua o tempo todo. Então, não necessariamente o oxalato da batata doce tenha causado qualquer problema renal. Sem um exame de sangue para entender o que aconteceu, ou um exame de urina para verificar se realmente há uma concentração alta de oxalato na sua urina ou não, não dá para dizer que foi a batata doce que causou o problema. Eu não estou aqui considerando que todas as pessoas são imunes à batata doce. Pode ser que, por exemplo, o Gabriel, meu genro, se ele come berinjela, ele tem alergia, porque ele é alérgico à berinjela. Isso significa que a berinjela é um problema para todas as outras pessoas? De jeito nenhum. Mas para o Gabriel é um problema. Existem pessoas que têm alergia a leite. Tem pessoas que têm alergia a banana. Tem pessoas que têm alergia a abacaxi, a camarão, a amendoim. Existem pessoas que têm alergia a qualquer coisa. A manga. Então, pode ser que no seu caso, Miriam, você tenha sensibilidade à batata doce. E esse foi o problema. Não é um caso geral. Isso pode acontecer com qualquer planta, com qualquer pessoa. Existem pessoas que não podem comer tomate se não tem problemas renais. Existem pessoas que não podem comer berinjela se não tem problemas de estomatite, estouram feridas na boca. Mas isso não é uma recomendação geral para todas as pessoas. Você não vai no supermercado e tem uma plaquinha, cuidado, pode causar estomatite na berinjela. Por quê? Porque são casos isolados. Em todo esse tempo que as pessoas utilizam o suco de batata doce para tratar a gastrite, é a primeira vez que uma pessoa voltou para dizer eu tive problemas renais com a batata doce. Porque a concentração de oxalato dela é bastante baixa. E de verdade, a batata doce pode ser usada para tratar os rins. Ela não é tóxica para os rins, ela é benéfica para os rins. E para provar isso para vocês, eu encontrei 2 artigos científicos que eu quero ler para vocês
para mostrar que realmente o resultado da batata doce é bastante importante. Antes de ler os artigos, eu vou na literatura científica. Eu tenho 2 livros aqui. Um deles é Plantas Medicinais no Brasil, do Instituto Plantaro, e o outro é o Índice Terapêutico Fitoterápico. E o que está escrito? No capítulo Batata Doce dele, deixa eu achar aqui, ó, no capítulo Batata Doce, tá aqui. Depois eu vou colocar o print aí para vocês. No capítulo Batata Doce, quando a gente olha aqui indicações de uso, contraindicações, planta segura, não tem contraindicações. Aí eu venho aqui em precauções, planta segura. Efeitos colaterais, não há relatos. Superdosagem, não há relatos. E quando eu olho aqui em toxicologia, onde poderia ter alguma substância tóxica, está escrito planta segura, não tem contraindicações. Então, no índice terapêutico fitoterápico, nesta literatura, você encontra a batata doce como uma planta plenamente segura. Se eu olhar o capítulo Batata Doce do livro Plantas Medicinais do Brasil, não tem nenhum relato de observação sobre problemas renais. Em nenhum ponto desse livro é colocado pessoas com problemas renais não podem consumir ou não devem consumir, ou qualquer problema nesse sentido. Então, assim, a planta, pela literatura, é uma planta segura. Não tem problema nenhum. Níveis de oxalato aceitáveis, como eu disse. O mesmo acontece com a beterraba, o mesmo acontece com a cenoura, o mesmo acontece com outras raízes. O inhame tem níveis de oxalato e são aceitáveis, mas não está descartada a possibilidade de que pessoas que têm sensibilidade à planta possam ter reações. Isso pode acontecer com qualquer planta, até com alface. Literatura dos artigos científicos. O que eu encontrei? A gente tem aqui na revista de pesquisa em farmacologia e farmacodinâmica, tem um artigo que é o seguinte, esse artigo foi produzido na Índia. Efeito antilitítico, ou seja, contra a pedra nos rins, de folhas e raízes tuberosas de Ipomoea batatas, que é a batata doce. Na urolitíase, que é a produção de pedras nos rins, induzida por etileno glicol em ratos. E o resumo diz o seguinte, essas observações, né, do estudo que foi feito, essas observações concluíram que Ipomoea batatas, que é a batata doce, suas raízes podem ser usadas como remédio herbal no tratamento da litíase renal. Ou seja, ele evita a formação de pedras nos rins. E qual é o maior causador de formação de pedra nos rins hoje? O oxalato e o ácido úrico. Então, essa planta reduz a presença de oxalato nos rins. Então, não há possibilidade de que ela cause infecções, inflamações, intoxicações renais. Segundo artigo científico, eu vou deixar os links deles aqui na descrição, que vocês também podem olhar, ler e consultar. Esse aqui foi deixado, esse aqui está em inglês, eu vou ter que ler em inglês. Esse aqui está no Jornal Asiático de Pesquisa Clínica e Farmacêutica. E o título dele esse aqui foi produzido, o título dele é Estudo in vitro anti-pedra nos rins, do efeito da Ipomoea batatas, das suas folhas e das suas raízes tuberosas. E qual é a conclusão? Então eles usaram as folhas, as batatas, para tratar o rim de animais que têm problema de pedra nos rins, estimulado a formação de pedra nos rins. Os resultados claramente indicam que Ipomoea batatas, que é a batata doce, tanto suas folhas quanto suas raízes tuberosas apresentaram uma expressiva atividade in vitro antilitiase, que é contra a formação de pedras nos rins. Esses 2 artigos demonstraram que a planta tem uma ação benéfica para os rins, evitando a formação de pedra nos rins, principalmente as raízes. Maior efeito do que as folhas. Então, quando alguém diz para mim que batata doce pode fazer mal para os rins, eu me pergunto, baseado em que essa pessoa está dizendo isso? E ele pode ser, assim, entendido de plantas medicinais, ele pode ser um profissional da área de saúde, ele pode ser um técnico, um farmacêutico, um médico. E eu vou perguntar para ele, qual é a informação, qual é a literatura científica que demonstra essa toxicidade? Quais são os artigos científicos que demonstram esse risco e essa toxicidade? Do contrário, a gente não tem o que discutir.
Fica somente a possibilidade, Miriam, de que você seja uma pessoa sensível à batata doce crua. E por isso teve um efeito colateral, que é essa pequena inflamação nos rins. Mas de verdade, o que eu considero é que o seu problema no rim aconteceria de qualquer maneira por outro motivo. E essa é uma investigação que deve ser feita. Provavelmente não foi culpa da batata doce. Então, gente, estou aqui para mostrar para vocês que batata doce não é um problema tóxico para os rins, que batata doce é um excelente medicamento para tratar os problemas estomacais e muitos outros problemas. Então, espero que essas informações tenham esclarecido isso para você. Se você ainda tinha dúvidas ou medo da batata doce, que isso tenha sido limado aí da sua cabeça. E se você tiver algum efeito colateral com batata doce, provavelmente você é uma pessoa sensível à batata doce. Como eu disse, como existem pessoas sensíveis à banana, à manga, a abacaxi, a amendoim, a camarão, a leite e a tantos outros produtos. Um grande abraço para todos vocês. Não deixe de dar um like aqui no nosso vídeo, é muito importante o seu like. Compartilhe o link desse vídeo, muita gente pode estar com medo de usar a batata doce hoje por conta de achar que ela pode prejudicar os rins. E quem sabe isso cai na mão de muita gente sabida por aí que vai poder ter uma informação de qualidade sobre o uso da batata doce. Um grande abraço para todos vocês e a gente vai se vendo no canal Autor da Própria Saúde.